para a aula do U. O U ele vai ter algumas pegadinhas, mas nenhum som que a gente ainda não tenha visto. Então a gente vai ver aqui como que esses sons, onde que eles aparecem, como que eles se encaixam, beleza? Então vamos lá, começar pelos sons curtos. Sons curtos são 3. Primeiro som é esse som de O. Onde que a gente já viu esse som? Na aula passada, na aula do O, como em look. Remember? Esse look, que a gente treinou bastante. Look, com esse biquinho. Look. Então, aqui é o mesmo som, que é esse som de U com circunflexo. Então, put, push, push. Não push. Não é um U de U. É push, push, push. Nem push. Algumas pessoas falam push. Também não é push. É push. É um meio termo. Push, push. Butcher, 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 butcher. Cushion, cushion, cushion. Full, sure, ou shore, shore. Ok? Então, tem que só prestar atenção nisso, de não falar nem push, nem push, nem put, nem put. É put, put, push, push, butter, cushion, full, sure. Beleza? Algumas pessoas na Inglaterra, no Reino Unido, tem alguns sotaques que sure fica sure. Tinha uma professora de química que falava sure, sure. Mas o safe bet, o que é mais comum é sure, ok? Sure. Mas se você ouvir ele diferente, não tem, assim, também tá certo. É só dependendo do sotaque da pessoa. Ok, segundo som curto é esse I curto. Lembra que ele também é um I com circunflexo, como em sit, que a gente viu lá na aula do I. Sit, sit. Então, esse I aqui, em algumas palavras, são bem pouquinhas palavras mesmo, esse U vai ficar com esse som de I. Então, aqui, busy, busy, busy. Business, business. Então não é business, não é business. Mesma coisa desse som aqui do I. Não é sit, sit. Não é business, é business, business. Building, building, ok? Busy, 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 business, building. Okidoki. Ok, último som é som de E, que a gente viu lá na aula do E, como em bet, bet. Então, aqui ele fica berry, 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 ok? E algumas derivadas de berry são também bem pouquinhas palavras, burial, etc. Beleza? Então, vamos lá ver os sons longos. Sons longos são 2. Os 2 sons aqui a gente já viu. O primeiro deles é esse som daquele duplo A com til, aquele Esse som aqui a gente já viu na aula do E com nerd, nerd, na aula do I com bird, e na aula do O, como em word. Então, gente, é o mesmo som. Mesmo som. Aqui vai ficar turn. Turn. Com esse biquinho assim. Turn. Turn. Ou turn. Turn. Burn. Burn. Ou burn. Curse. Curse. Ou curse. Lurk, lurk, ou luck, ok? Então, mesmo som, ok? Nerd, turn, bird, burn, word, curse. Percebe que é o mesmíssimo som? Então, bem fácil, ele normalmente acontece quando você encontra um UR. Então, beleza. Próximo som
é esse som de U, que a gente também já viu lá na aula do O, com o boot ou shoot. Então é esse som aqui do duplo O, esse U, um duplo U. Então, aqui, por exemplo, em fruit, quando você encontra esse UI, tem mais um aqui embaixo. Esse UI, ele não fica fruit, ok? Não é falar fruit, é fruit. Fruit, ele se transforma em um duplo U. Fruit. Recruit. Só repara que um parênteses o schwa nesse E aqui, ó. Recruit. É legal vocês já irem percebendo tudo que vocês, juntando tudo que vocês aprenderam até aqui, ok? Então, recruit. Flute. Então, também acontece esse som quando o O está entre duas consoantes, apesar de não ser uma regra fixa. Também outra regra que não é fixa, mas também acontece quando tem o E. Blue. Suit, de novo o I. Suit. E dude. Essa aqui é bem comum. Hey dude. Oh dude. Ok? Vamos lá então de novo, repassando. Turn, burn, curse, lurk. Esse som de duplo A com tio. Som de duplo U. Fruit, recruit, flute, blue, suit, dude. Pronuncia bem esse duplo U. Dude. Ok, vamos lá pros ditongos. O U, ele vai produzir um ditongo só, que é esse som de U. Esse som a gente viu lá na aula do E, se não me engano, com o beautiful. O que por aqui beauty. Lembra que essa combinação aqui formava esse som de biu. Então aqui fica cute. Esse J aqui, ele tem um som de I. Então ele fica iu, esse som aqui. Iu, cute. Duke. Só nota que esse D ele fica com som de D, não é Duke. Apesar que algumas pessoas falam Duke também, mas Duke. Union. Commute. Repara que esse O aqui é schwa. Commute. Cure ou cure. Mature. Esses daqui, no inglês britânico, ele fica com um triplo som aqui, que é esse I, U e schwa, por causa do R. Então, em americano fica mature, e em britânico fica mature, com esse schwa no final. Mature. Só presta atenção que aqui, se a gente for pegar o flute, que a gente acabou de ver nos sons longos, aqui, presta atenção na diferença, que nesse flute não tem I antes desse E. Então não é flute, é flute, enquanto aqui é cute. Só presta atenção nessa diferença aqui. Ok, então esse é o único ditongo que o U vai produzir. Agora, ele tem essa coisinha aqui que chama silent U. Então, em algumas palavras, ele vai ficar mudo. Então, por exemplo, e isso acontece normalmente quando ele está entre um G e uma vogal. Então, sempre que você encontrar ele entre G e vogal, ele vai tender a ficar mudo. Então, aqui, por exemplo, guest. Você não vai pronunciar ele. Guest. Guard. Eu ouço muitas pessoas falarem guard, porque em português, pra gente isso aqui é até natural, porque a gente também muitas vezes não pronuncia esse U entre G-U-E, né? Ou G-U-I.
Então, guest, guide, pra gente é até natural não pronunciar. Agora, guard, no português, ficaria guard, guarda, né? Então ficaria guard mesmo. Mas ele continua seguindo a regra. Então aqui é guard, guard, guard. Guitar, guitar. Tongue, tongue, tongue. Ele não é pronunciado aqui e esse E também não é pronunciado, mas isso por causa de uma outra regrinha que a gente vai ver em outra aula. Então não se preocupa muito com esse aqui. Mas aqui esse G vai ficar aqui mudo, vai ficar ele só no final. Então vai ficar tongue, tongue. E presta atenção que esse O aqui, ele é um schwa, não é tongue, tongue. E guy, guy. Então é como se você estivesse pronunciando somente o G e o Y. Guy. Agora não precisa ser só com G, tem uma exceçãozinha aqui que é by. Que aqui o U também não é pronunciado. By, by. Okidoki. Gente, vamos então lá para nossa lista de palavras. Great. Eu gosto dessa lista de palavras porque a gente pode put everything together, né? A gente pode olhar para todos os sons que a gente viu tudo junto. Então vamos lá, vamos fazer aquele exercício que você vai pausar esse vídeo e vai copiar essa lista de palavras tentando encaixar cada som com o seu U. Então pode pausar o vídeo e agora a gente vai continuar. Ok, corrigindo então. Vamos lá, pode começar. Bush, bush. Esse aqui é aquele U curto, que pode ser um U com circunflexo. Bush. Bully, bully, mesmo U curto, com circunflexo. Burial, burial. Essa é uma variação do bury. Burial é enterro. Bury, enterrar. Burial, enterro, enterro. Então, como esse aqui é uma variação do bury, esse U aqui fica também com esse som de E. Então, burial. Então, burial. Build, build. Esse aqui é aquele I, como se fosse um I de um sit, que é um I com circunflexo. Build. Pullover, pullover, pullover. É um U com circunflexo também, ok? Pullover. Bush, bully, burial, build, pullover. Esse aqui. Então eles são sons curtos. Juice, juice. Essa palavra aqui, muita gente pronuncia juice, juice. Por alguma razão, porque fruit eu não ouço tanto fruit, mas esse aqui eu ouço mais meus alunos pronunciarem juice. Então aqui é juice, juice, que é aquele duplo U. Juice, juice. Clue, clue, mesmo U comprido. Clue, um duplo U, desculpa. Pursuit, pursuit. Quem que a gente tem aqui? Um schwa. Well done se você pegou esse schwa. É muito legal que você comece a juntar todas as informações. Pursuit, pursuit, pursuit. Return, return, que é aquele duplo A com tio. Return, return, return. Nurse, 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 nurse. Também mesmo duplo A com tio, esse mesmo simbolinho aqui, símbolozinho. Nurse, nurse. Ok? Próximo. Então, esses aqui são os sons longos, ditongos. Mute. Well done. Mute. Esse IU, mute. Não mute, não. Mute, mute. Pronuncia o I, E, o U. Mute. Puke, puke. Mesmo som. Puke. É esse aqui. Security, security, security. Schwazinho aqui.
Security. 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 Secure. Secure. Por que eu coloquei essa palavra aqui? Porque secure em americano vai ficar aqui. Secure. Secure. Em britânico vai ficar secure. 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 Com um schwa no final. E a última? Guess. Muito bem, you guessed it right. Guess. Esse U fica mudo e aí fica guess. Guess. Ok, vamos para a nossa frase então. Ok, essas frases ficam mais e mais criativas conforme as aulas passam. Alright. Cute blue Smurfs push busy guests around. Cute blue Smurfs push busy guests around. Vamos ver o que tem aqui de U nessa frase. Cute é aquele U, aquele ditongo. Cute. Cute. Blue. Blue. Um duplo U. Blue. Smurfs. Smurfs. Esse aqui vai ser esse aqui, ó, de return, de nurse. Smurfs. Push vai ser aquele U curto, como se fosse com circunflexo. Push. Busy. Busy vai ser aquele I curto, como se fosse um I com circunflexo. Busy. Guests. O mudo. Guests. Around. Ok? Esse aqui não tem... A gente vai ver na aula seguinte essa combinação de O, U, como que ele fica, que tem muitas possibilidades. Então, separei uma aula só para ele. Então, vamos lá. Em americano. Cute. Cute blue Smurfs push busy guests around. Cute blue Smurfs push busy guests around. Em britânico. Cute blue Smurfs push busy guests around. Ok? Vai, fala aí. That's it! Viu como seu inglês já evoluiu muito? Você já conseguiu ler essa frase inteira certinha, com todas as pronúncias certinhas, os fonemas certinhos. Você não leu mais cute blue, smurfs, push, boozy. Não, você leu certinho. Cute blue smurfs. Um som que você nem sabia que existia. Push, outro som que você nem sabia que existia. Busy, guests, around. E eu aposto que você até percebeu o schwa aqui nesse around. Guys, that's it. Well done. Keep it up and I'll see you na próxima aula.